Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje é dia de estudo textual. Estamos em Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Para quem acompanha todos os dias o podcast Estrangeiros e Peregrinos, sabe que uma vez por semana dedicamos a mensagem ao estudo textual. E atualmente estamos no livro de Hebreus e pretendemos continuar por um bom tempo neste livro fascinante do Novo Testamento. Poderoso para socorrer. Hebreus capítulo 2, do versículo 17 a 18. Vamos começar com a leitura do texto da versão Nova Almeida Atualizada, mas pode acompanhar em outra versão. Versículo 17, Hebreus capítulo 2. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos olhar para esses dois versículos aqui com algumas perguntas que ajudam para compreender o ponto apresentado nesse texto. Primeira pergunta. Olhando para o contexto, quando ele diz aqui por isso mesmo, ou por essa razão, qual razão? O que tem no contexto que aponta para essa questão da necessidade de Jesus assumir a forma humana? O versículo anterior já afirmou que Jesus socorre seres humanos e não anjos, já mostrando como nós somos privilegiados com esse sacrifício e sacerdócio de Jesus. Agora, olhando para esses dois versículos aqui e completando a ideia que observamos no último texto, na última mensagem desta série, quais três motivos são citados para explicar a necessidade da encarnação de Jesus? Quando diz aqui, era necessário que ele se tornasse semelhante aos irmãos, ou seja, era necessário para Jesus assumir a forma humana. Mas por quais motivos? Podemos observar aqui, primeiro, que era necessário para ele se tornar sacerdote. Como diz o versículo 17, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Para se tornar sacerdote, Jesus necessariamente assumiu a forma humana. Quando chegamos no capítulo 5, vamos encontrar estas palavras. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então, o sacerdote é escolhido dentre os homens para agir a favor dos homens. Por isso, era necessário para Jesus assumir a forma humana, para se tornar sumo sacerdote a nosso favor. O segundo motivo da necessidade da encarnação é para ele ser sacrifício. Diz também no versículo 17 que ele fez isso para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então Jesus tem uma situação única de ser ao mesmo tempo o sacerdote que leva o sacrifício e o sacrifício que é levado ao Pai, para agir em favor dos homens e procurar assim a reconciliação dos homens pecadores com Deus, o seu Criador. Quando chegamos no capítulo 10, vai enfatizar essa questão do sacrifício. Diz, a partir do versículo 3, entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, falando sobre os sacrifícios do Antigo Testamento, de animais. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. E Jesus, assim, se tornou esse sacrifício perfeito, algo que os animais jamais fariam. Terceiro motivo da necessidade da encarnação é para ser um exemplo capaz de socorrer seres humanos tentados pelo pecado. No versículo 18 diz, naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado,
É poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus compreende a nossa dificuldade com as tentações que vêm na carne, porque ele assumiu a forma de homem. Ele passou pelas mesmas situações que nós passamos, sofreu as mesmas tentações que nós sofremos. No capítulo 4, ele vai frisar isso quando diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Sofreu todas as mesmas tentações, mas não cedeu nenhuma vez. Nisso, ele mostra para nós como é possível e importante resistir às tentações. Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Jesus assumiu a forma humana justamente para mostrar para nós como lidar com as tentações, e assim para ser um exemplo, um modelo ou padrão que nós podemos e devemos seguir. Agora a próxima pergunta. O que significa fazer propiciação? A palavra usada aqui no versículo 17, e tem outras palavras traduzidas propiciação, mas neste caso aqui, a palavra que ele usa aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento inteiro. A palavra significa mostrar misericórdia ou perdoar. Então ele se tornou sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus para mostrar misericórdia e perdoar os pecados do povo. O outro texto que usa a mesma palavra se encontra em Lucas capítulo 18, onde diz no versículo 13, o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Tem pena de mim vem da mesma palavra grega de fazer propiciação. Então Jesus assumiu essa forma humana para ter pena de nós, para compreender na pele, literalmente, o que nós enfrentamos nas tentações do dia a dia. Eu quero encerrar hoje com algumas observações e conclusões sobre esses 2 versículos de Hebreus capítulo 2. Primeira coisa, lembrando que por 3 motivos foi necessário que Jesus assumisse a forma humana. Ele precisava ser sacerdote, sacrifício e exemplo. E assim, por esses motivos, ele fez carne, assumiu a forma humana. Por meio de Jesus, Deus mostra a misericórdia e responde à necessidade dos pecadores. Ele tem pena de nós, porque ele compreende a dificuldade que nós enfrentamos nas tentações nesta vida. Se Deus permitir, na próxima mensagem desta série sobre Hebreus, vamos entrar no capítulo 3. Mas vamos parar aqui para hoje e ir já para a pergunta 616. Qual autor no Novo Testamento escreveu: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos? Alternativas: A. João, B. Paulo, C. Pedro ou D. Tiago. A resposta certa, alternativa D. Tiago. Estas palavras vêm de Tiago capítulo 1, versículo 22. Nos lembrando que não é suficiente só ouvir, temos que praticar. Temos que pôr na prática na nossa vida o ensinamento que vem do Senhor. E agora uma nova pergunta. Esta eu acho que não vai ser muito fácil, talvez. O casamento de qual profeta com uma mulher infiel servia para representar a relação de Israel com Deus? Alternativas: A. Daniel, B. Oséias, C. Malaquias ou D. Abacuque. A resposta no final do próximo episódio. Eu gostaria de incentivar que você continue lendo o livro de Hebreus. Já temos estudado aos poucos os primeiros 2 capítulos. Tem muita coisa pela frente. Ainda 11 capítulos para estudar. E se Deus permitir, na próxima mensagem desta série, na semana que vem, vamos dar continuidade entrando já no capítulo 3. Mas continue lendo, refletindo, procurando compreender as mensagens riquíssimas
que encontramos no livro de Hebreus. Que Deus abençoe seu estudo da palavra do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.